Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live e hoje também um assunto um pouquinho pesadinho, tá, gente? A gente vai dar seguimento naquela conversa, aquela live que a gente teve, a live 4, falando sobre os exames laboratoriais, o que o hemograma pode dizer sobre você, tá? Então, essa é a parte 2. Eu sou a doutora Tony Farina e vou dar aqui alguns passos para vocês, tá, gente? Lembrando que eu não estou fazendo isso com a finalidade de vocês saírem aí dando diagnósticos, tá? Eu quero que vocês entendam isso que eu estou passando para vocês, para que vocês consigam, através dos exames laboratoriais, identificar algumas anormalidades para saber se aquele paciente, por exemplo, se vai ser viável um determinado tipo de tratamento ou não, tá? Então, a real finalidade é adequação desses exames laboratoriais às nossas necessidades do quê? Dos tratamentos estéticos, tá? Então, não tô aqui ensinando ninguém a ser o Dr. House, como eu tô vendo muita gente aí, né, querendo ensinar. Lógico que o pessoal da área da saúde, a gente sabe, poxa, mas a gente aprende patologia e tudo mais, só que a gente não pode fechar diagnóstico, tá, gente? Porque assim, não é só um exame laboratorial. Às vezes envolve exames de imagem, enfim, uma série de outros exames específicos, tá? Para que, com tudo, né, todos esses resultados, possa chegar aí sim a uma hipótese diagnóstica. Então, é todo um percurso até o diagnóstico final. E a nossa finalidade não é essa, tá? A finalidade é, eu quero passar esse conhecimento para vocês, lógico que é um conhecimento que a gente acaba utilizando para nós mesmos, né? Mas para você ter um olhar mais, uma análise mais crítica em relação ao tipo de tratamento para que você tenha um resultado de fato ali que vai corresponder com o tratamento e o paciente que você tem ali, um resultado satisfatório, tá? Então, proporcionar um protocolo assertivo para ele. E aí, na continuação, na parte 1, nós falamos, que eu tenho anotado aqui, a gente deu início, né, falando sobre hemogramas, também falamos sobre o eritograma, contagem de hemácias, e aí eu falei para vocês sobre hemoglobina também, e agora eu vou dar sequência falando da parte do hematócrito, tá? Eu sempre tenho as minhas anotações aqui para não me perder, passar sempre tudo certinho para vocês. Então, o hematócrito, ele é o que? A porcentagem correspondente ao volume de células vermelhas no sangue. Tá? A gente tem que lembrar que a gente teve, né, aquela análise que a gente faz a contagem, né, por campo do que? Do volume de sangue que tem ali em 1 milímetro cúbico de sangue. Então, mais ou menos seria essa contagem. E a função dele é o quê? Ele é um parâmetro para a gente analisar onde se encontra o quê? Um determinado distúrbio, se ele está no plasma ou se ele está nas células vermelhas. Então, ele é a primeira direção que a gente tem ali em relação ao quê? Saber aonde que está o início ali do problema, para a gente começar ali a puxar a raiz do problema, tá? Então, no caso, né, a gente não tem a necessidade de saber exatamente, né, qual seria o distúrbio, não agora, nesse momento, porque a gente tem que juntar todas as informações. Por isso que eu tô dando as lives num tempo menor, né, para dar uma explicação um pouquinho mais esmiuçada, porém em partes, para que não fique um tema chato e pesado, porque eu não sei vocês, gente, mas aula de hematologia na faculdade, meu Deus do céu, a professora passava tanta informação, eu quase ficava louca, eu saía de cabelo em pé da aula, não vou mentir para vocês. Mas aqui eu tento passar de uma forma mais leve, tá? Inclusive, se você tá gostando do conteúdo, curte, compartilha, clica o sininho aqui, não é segue a gente. Se inscreve no canal, eu vou aprender, gente, eu vou aprender. Se inscreve aqui no canal pra gente sempre estar trazendo aí, né, proporcionando para vocês, na verdade, um ensino mais direcionado para a área que a gente quer, tá? A gente, então, assim, relacionar tudo isso aqui com o que nós vamos utilizar mesmo no nosso dia a dia da estética, porque não adianta você saber que, se você tem folato demais, se você tem vitamina B12 mais, não sei o que de menos, você pode ter uma insuficiência renal. Não, isso daí pra gente não é pertinente, até porque a gente só vai tratar o que? Os pacientes, né, de acordo com a anamnese, o mais saudável
possível, tá? Quando ele tem alguma anormalidade, vamos assim dizer, esses exames eles conseguem já detectar. Você não precisa saber exatamente o que é, mas você já sabe o que não é um paciente para você tratá-lo, porque você pode arrumar um problema para sua cabeça, tá? Então, assim, entendam também como uma defesa, né, nossa como profissional. Dessa forma, o paciente não consegue dar a volta e falar que tá tudo bem, estou ótimo, sendo que na verdade a gente sabe que tem alguns pacientes que omitem informações para que seja feito o procedimento nele. Então, também é uma forma da gente estar sempre ali nos defendendo de uma determinada situação que pode nos levar até mesmo uma complicação, tá? Então, em geral, gente, o hematócrito, ele pode estar o quê? Aumentado, né? O hematócrito, ele tem a sigla HT. Então, ele aumenta, tá? Com o quê? Com o aumento do número de células vermelhas no sangue ou diminuição do volume plasmático, tá? E diminui em caso de aumento de volume plasmático ou diminuição dessas células vermelhas, tá? É um pouquinho confuso, mas a gente vai entendendo no desenrolar e como eu falei, quando a gente juntar todo o quebra-cabeça, vocês vão entender, por isso que é importante vocês terem essa base mais consolidada, tá? Lembrando que no nosso grupo, lá no Instagram, o material já está disponibilizado, tá? No Instagram, @doutora_tuane_farina, esse material já está lá disponibilizado para vocês. Da maioria das vezes, o hematócrito ele vai o quê? Acompanhar as alterações vistas na contagem dos eritrócitos, ou seja, nessas células vermelhas. Então, a gente precisa, tá vendo? De uma contagem desse número, né, de eritrócitos junto com o hematócrito para que a gente possa chegar ali numa determinada hipótese. E o hematócrito ele só não acompanha a contagem de eritrócitos caso tenha o quê? Algum distúrbio nos índices hematimétricos das hemácias. Isso é que a gente vai ver agora. Seriam o quê? As métricas das hemácias, né? Desse, né, conjunto que a gente está olhando agora para conseguir chegar ali numa resposta. Então, quem são esses índices hematimétricos? Eles são os índices que vão nos dar o quê? Uma ideia das medidas das hemácias, ou seja, do estado que ela está no sangue, vamos assim dizer. O formato, né, que ela está em relação também à concentração ali. Então, isso é que envolve. Então, o aspecto, o quê? Geral, o seu estado geral. E nós temos o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW. Todas aquelas siglas que a gente vê ali quando a gente pede o quê? Um hemograma. E agora a gente vai entender ali um por um, tá? O VCM é o volume corpuscular médio, tá? Então, o que isso significa? É o volume médio das hemácias, ou seja, o tamanho, como que está a relação do tamanho dela. E a gente tem o quê? Já alguns parâmetros, quando ela está normal ou ela pode estar aumentado, que aí a gente chama como macrocítico, ou diminuído, que é chamada microcítico. Só isso já dá para começar a levar a gente o quê? Para um determinado caminho de, por exemplo, uma anemia, tá? A gente vai, calma, que a gente vai entender. Hoje a live não é puxada, não é tão extensa, é chatinho, mas não é tão extensa, que é justamente para vocês falarem, nossa, deixa eu voltar lá e agora absorver tudo isso, tá? Nós temos também o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média. E ela vai ser calculada dividindo a hemoglobina pelo número de eritrócitos, pelo número de glóbulos vermelhos. Então, o que ela vai apresentar para a gente? Tá? Um valor absoluto do quê? Da média da quantidade de hemoglobina, que aí vai definir se ela está o quê? No caso, hipercrômica, normocrômica ou hipocrômica. Tá? Então, isso, a hipercromia, a hipocromia ou a normocromia também, junto associado ao tamanho, vai já indicar o que a gente pode ter ali pela frente. O próximo índice é o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, ela expressa o que? Em porcentagem, mostrando a relação da hemoglobina com o hematócrito. Então, ela complementa o anterior. E esse parâmetro é para a gente saber o que? A densidade da hemoglobina, se ela está o que? Correta
nas hemácias. A gente já viu a importância da hemoglobina na hemácia. Então, por isso que a gente também avalia o que? A sua concentração nessa célula vermelha. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o valor médio por hemácia está ali normal, mas se a hemácia estiver pequena, ou seja, microcítica, ela acabará por ficar o quê? Muito concentrada, tá? Então vocês imaginam, ela tá, né, com o valor médio tá normal, porém ela é uma célula menor, pequena. Ela vai estar o quê? Mais concentrada. Seria mais ou menos por essa ideia que a gente tem que levar, tá? Então ele vai ser o que? Um índice que vai associar essas informações do VCM e também do HCM, indicando a relação que tem entre eles. Por isso que a gente, para entender o CHCM, a gente tem que fazer primeiro a análise do VCM e do HCM. Para aí a gente conseguir o quê? Ir chegando na resposta. E, por fim, a gente tem o quê? O RDW, que é a ampla distribuição de células vermelhas no sangue. E ela vai indicar se tem uma variação ou não que no volume das hemácias. Então, o que isso significa? Se elas estão mais ou menos do mesmo tamanho, ou se tem o quê? Extremos muito grandes, com hemácias muito grandes, tá? Ou muito pequenas. E isso pode ser chamado o quê? De anisocitose, tá? Vamos ver o que é essa anisocitose. Esse é um índice que permite o quê? Diferenciar, por exemplo, uma anemia ferropriva da talassemia, já que a talassemia apresenta o quê? Um valor normal de RDW, enquanto esse valor é alterado no caso da anemia ferropriva. Tá vendo como é um pouquinho mais complexo? A gente precisa de todos os índices para que a gente consiga chegar ali numa resposta, tá? Mas calma que vai ficando um pouquinho mais fácil. Quando a gente fala das alterações do RDW, a gente pensa o quê? Uma alteração ali nesses valores, ela pode ser provocada, por exemplo, o abuso de álcool, tá? Então, por isso que é importante, né, durante o tratamento também, dependendo do tratamento que a gente vai realizar, né, acho que, se bem que, por fim, quase todos, né, porque o sangue é o que carrega nutrientes, oxigênio, enfim, o álcool, ele acaba não tendo benefício nenhum, tá? Também pode ser o que? Uma anemia causada pela deficiência de ácido fólico, ou então uma anemia hemolítica, anemia ferropriva, a perniciosa, falciforme, ou pela substância conhecida como eritropoetina, tá? Que ela é produzida, a gente também já falou nela, ela vai ser produzida lá no nosso rim. Então, com isso, gente, nós temos que saber o quê? Como que eu vou ler esses índices, tá? Isso vai proporcionar pra gente o quê? Um diagnóstico diferencial. Uma vez que a gente evidencia a anemia pelo valor da hemoglobina, os índices hematimétricos vão ser úteis para o quê? Guiar qual é esse tipo de anemia que está em curso, tá? Então, em alguns casos, a gente até pode mencionar para o paciente, olha, que você apresenta um quadro de anemia, eu recomendo que você consulte um médico para poder o quê? Dependendo, lógico, né, da anemia que ele tem, ele vai entrar com uma série de tratamentos já mais assertivos, né, mais direcionados para a necessidade que ele precisa, tá? Então, a gente tem alguns padrões, tá? No geral, esses padrões que eu vou passar para vocês. Nós temos o padrão da célula microcítica, ou seja, pequenininha e hipocrômica, um pouco volume. Isso é um indicativo, por exemplo, pode ser uma anemia ferropriva, uma anemia da doença crônica ou uma anemia sideroblástica, tá? Nas próximas lives a gente vai falar um pouquinho também ali sobre delas, só para vocês terem uma noção, né, do como que a pessoa chega nesse quadro, que também muitas vezes é importante. Às vezes até com alguns ajustes, né, que a pessoa faça na alimentação e suplementação, consegue-se corrigir, né? Um exemplo, a anemia ferropriva, que é a ausência do quê? De ferro. Temos também o padrão normocítico, ou seja, o tamanho da célula está normal, e normocrômica. Volume também normal. A gente pensa, nossa, está tudo normal. Mas, dependendo dos demais exames, pode ser indicativo de anemia hemolítica,
anemia da doença crônica, anemia da doença renal crônica, anemia aplásica ou uma perda aguda de sangue, tá? Então vocês percebem que mesmo estando dentro da normalidade, dependendo de como está o quadro geral do paciente, a gente já entra também com uma outra vertente aí para ficar em alerta. Por isso que eu falo, gente, não vamos sair aí fechando diagnósticos, porque a gente precisa de outros parâmetros para conseguir chegar nessa hipótese diagnóstica, tá, gente? Porque até a gente ter o paciente ter o diagnóstico fechado, tudo se trata de uma hipótese diagnóstica. E a gente também tem o padrão o quê? Macrocítico, que é aquela célula que ela tá o quê? Maior, ela tá grande. E aí pode ser um indicativo ali da anemia megaloblástica, tá? Então, assim, não quero, tá, gente, que vocês fiquem assustados. Acho que eu não anotei, assim, nenhuma informação mais, assim, importante para, né, passar ali para vocês, porque justamente eu queria que fosse uma aula mais leve para que vocês entendessem. É importante que vocês reconheçam o quê? Esses termos, tá? Quando a gente falar mais para frente, macrocítico, normocrômico, para que vocês lembrem, sabe? A parte ali do volume lembra sempre, né? Esses padrões que a gente fala. Então, se você consegue reconhecer isso, você consegue ir desvendando ali mais ou menos o que você tem apresentado para você poder realizar ou não, você pelo menos vai ter a opção, tá, de realizar ou não o tratamento nesse paciente. Porque dependendo, por exemplo, um paciente com anemia, ele já está restrito para realizar boa parte, né, dos tratamentos estéticos e, em especial, a ozonioterapia. Então, por isso que é importante vocês saberem reconhecer isso num exame simples, num simples hemograma que você pede, né? O hemograma completo que a gente fala. Na verdade, a gente não precisa colocar hemograma completo. Todo o hemograma a gente vai vir, tá, com todos os índices que a gente precisa. Mas isso já dá um norte para que você, profissional, possa ter, vamos assim dizer, o livre-arbítrio. Falar assim, bom, eu vou te tratar mesmo assim, ou então não. Eu prefiro que você passe no médico, veja ali certinho se você não está com nenhuma condição patológica e se eu posso dar sequência no tratamento para vocês, tá, gente? E eu falo isso porque é o que eu falo, tá? Se conselho fosse bom, a gente não dava vendia. Então, assim, né? Quem quiser seguir, mas eu era aquele tipo de profissional que sempre queria dar um jeitinho lá quando eu comecei, porque a gente entende que, assim, boa parte das pessoas, ninguém é 100% saudável, mas é como eu falei, a gente tem um determinado controle, a gente tem uma situação que a doença, né, algumas pessoas, por exemplo, tem pacientes que têm artrite reumatoide, se ela tá numa condição ali controlada, ela pode receber toxina botulínica, enfim, preenchimento, outros tratamentos, tá? Agora, se ela está numa fase aguda, crônica, então isso que a gente consegue diferenciar também com os exames. Trabalhar com segurança, tá? E segurança, gente, para nós. Porque o que eu penso hoje, tá? Quanto vale a sua paz? Eu aprendi que a minha paz vale muito, tá? Então, assim, eu via que eu era bem ousadinha, né? Quando eu comecei assim na estética. Hoje eu puxo muito mais o freio em relação a algumas coisas para que eu não venha ter o quê? Um aborrecimento. Então a minha paz, ela não vai valer, sei lá, R$ 1.000, 2.000, R$ 3.000, tá, gente? É muito pouco dinheiro para você enlouquecer e ainda causar ali um malefício a outra pessoa. Então é esse o conceito, é esse o tipo de alunos ali que eu tento sempre o quê? Cativar. Que eles pensem, que eles levem realmente a estética com responsabilidade, tá? Porque, gente, quem não quiser levar a sério, tem um monte de professor aí falando uma série de abobrinhas, e aí pode seguir eles mesmo, pode entrar naquela turma, só que aí não procurem os professores sérios na hora que tiverem uma intercorrência, pelo amor de Deus, né? Que é o que acontece na maioria das vezes, infelizmente, porque a gente também cansa de ver esse pão e circo que vira a estética e depois, né, a galera que, né, os nerds pega, fica lá estudando, porque isso daqui, gente, a estética você tá sempre estudando, é contínuo.
E aí você pega o pessoal que realmente leva a sério e aí depois vem pedir o quê? Socorro. Então, gente, levem, encarem a estética como uma coisa muito séria, porque todo mundo acha que ela é muito tranquila, muito fácil, e você tem que ter conhecimento de muita coisa, bioquímica. Olha só, a própria parte, né, de hemato, imunologia, bioquímica. Você tem que conhecer todos os sistemas para que vocês consigam reconhecer e não só ficar muitas vezes tratando aquela consequência do que está acontecendo, mas conseguir muitas vezes chegar na causa do problema, entender a necessidade do seu paciente e aí realizar tratamentos de forma mais assertiva e que você tenha resultados e você se torne uma referência como profissional na sua área. Então, esse que é o meu objetivo aqui. E na próxima terça-feira nós estaremos aqui nesse mesmo bate-canal, eu aguardando vocês. E eu quero que sempre vocês lembrem, gente, o básico sempre funciona. Vamos levantar essa bandeira. O básico, o arroz com feijão sempre funciona. Não enlouqueçam, porque a consequência não vale a pena, tá? Quem quiser as referências bibliográficas que eu sempre trago aqui para vocês também, as fontes que eu consulto para mostrar, porque eu também não lembro tudo, tá, gente? Então eu tenho que consultar para. É bom que eu até dou uma reavivada ali, né, em algumas coisas que a gente começa a trabalhar tão no piloto automático e fica esquecido. Mas tá aí as referências. Qualquer dúvida pode deixar aqui que a gente responde e também se tiver alguma sugestão de live pode deixar lá no meu direct no Doutora Tony Farina, que a gente também vem com mais assuntos que sejam de interesse para vocês. Então, um super beijo, eu aguardo vocês na próxima terça-feira com mais uma live aqui no canal da Cursos em Estética. Um beijão e até lá!